Bom dia. Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para todos nós. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na presença de Jesus e de toda a equipe espiritual que se faz presente. Queremos agradecer a Deus, Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a todos os mentores deste trabalho, aos nossos anjos guardiões e mentores. Gratidão, Senhor, por tudo, por todos os encarnados e desencarnados que neste momento estão conosco. Um bom dia para aqueles que também irão ouvir depois. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E que Jesus nos ajude, que a gente possa compreender a mensagem de hoje, interpretar e refletir sobre o tema abordado. Então, hoje, meus amigos, nós precisamos crer e acreditar. Crer porque tem coisas que Deus vai nos falar, outras Deus vai nos mostrar. Mas haverá momentos que nós precisamos nos silenciar, onde a única coisa que nós precisamos fazer é crer e acreditar. Porque quando Deus toma conta da nossa vida, tudo muda. O nosso coração ganha força, o impossível acontece. Aquele problema, aquele fardo que a gente achou que era tão pesado, torna-se leve. Então, a gente precisa confiar. Então, neste momento, vamos relaxar o nosso corpo físico, serenar a nossa mente e agradecer a Deus esta oportunidade de estarmos aqui. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é de número 169. Diz o seguinte: ainda que se sinta endurecido, ponha-se diante do espelho, olhe fundo nos olhos e pense assim: estou preenchido pela presença divina. Minha face, meu olhar, meu sorriso mostram compreensão, dinamismo e esperança. Estou plenamente confiante em mim e revestido de qualidades valiosas e indestrutíveis. Em todo o meu corpo corre saúde, vitalidade e tranquilidade. Não temo a nada. Dou-me bem com todos. Resolvo os meus problemas, sou feliz e quero expandir minha alegria e paz a quem eu encontrar pelo caminho. Agradeço o que sou a Deus e não desejo contrariá-lo em nada. A água jorra da pedra mediante esforço e picareta. Que linda mensagem, meus amigos, é isso. Precisamos nos esforçar, crer e acreditar. Tudo vai dar certo. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Itens 3, 4 e 5. A porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga
e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida. Como o caminho que conduz a essa porta é estreito. E como há poucos que a encontram. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo de 13 e 14. Alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: Eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: Comemos e bebemos na sua presença, recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá: Não sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos os que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Essa passagem também está em Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Vamos ver agora, meus amigos, qual a opinião de Kardec. Ele diz o seguinte: a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensino moral. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena. E a Terra é o mundo de expiações, onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir, moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração. E o caminho do bem será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido no seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de expiações, Deus estaria condenando voluntariamente à perdição a maior parte de suas criaturas. Suposição esta que não pode ser admitida desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. A ideia de viver uma única existência faz o homem estar sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a alma nada fez de ruim antes dessa vida, por que a humanidade mereceria uma sorte tão triste no presente e no futuro, tendo de viver no mundo de expiações como a terra? Por que tantos entraves no caminho? Qual a necessidade de uma porta tão estreita, onde somente poucos conseguem transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? Com o ensinamento de que a alma já viveu várias existências, de que existem diversos mundos habitados, o horizonte do homem se alarga e a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé.
O presente e o futuro tornam-se consequência do passado. Só assim podemos compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos refletir um pouco sobre essa passagem de hoje, a porta estreita. Quem não quer ser salvo e ir para a morada celestial? Quem não quer sentar do lado do nosso Senhor? Todos nós queremos, não é verdade? Mas, infelizmente, todos querem, mas não conseguem entrar, não conseguem encontrar o caminho certo. A humanidade, ela sempre correu em busca do progresso. Kardec disse aqui, seja intelectual, seja moral ou espiritual. Contudo, os caminhos que nos levam à evolução sempre será o de lutas, os de espinhos, de empecilhos. E se Deus permite que tudo isso aconteça para que a gente possa evoluir, é para provar a nossa capacidade de perseverança e fé. Nada nesta vida acontece por acaso. As coisas não chegam para a gente caindo do céu. A gente tem que lutar para conseguir. Mas, infelizmente, muitos acreditam que nós só temos uma vida. E aí é por isso que resolvem seguir o caminho mais fácil. Querem encontrar tudo pronto, né? Para não ter trabalho. E assim vão levando a vida. Esquecem que antes de reencarnar, nós fizemos um acordo no mundo espiritual. E esse acordo é de passarmos pelas nossas provas de sofrimentos. Todos nós aqui que estamos encarnados neste mundo terá sofrimentos. Porque a verdadeira felicidade não está aqui, está no mundo espiritual. Então todos nós passaremos por essas provas. E Jesus, ele nos mostra nessa passagem que a porta estreita é o único caminho para nos levar a Deus. Então, quando nós deixamos de entrar por ela, a dor, o sofrimento, vem e nos acompanha. Mas Jesus, que é bom, que é misericordioso, ele vem e nos conduzirá à porta certa. Então, meus queridos, vamos parar e observar qual é o caminho certo que estamos seguindo. Porque, de acordo com os nossos estudos, e os mensageiros de Deus estão aí o tempo todo, que são os espíritos, nos alertando. Nós não estamos mais na ignorância. Nós sabemos que entrar pela porta estreita não é um privilégio, né? Porque não é só, eu vou fazer sempre o bem e aí eu já vou direto para o céu. Não é tão assim. A porta estreita é uma conquista acessível a todos nós, porque ela está na lei de Deus, de que todos nós precisamos evoluir. Esta lei é a lei do progresso. Então, nós precisamos nos modificar, nos transformar, para que o nosso planeta também se transforme. E só depende de cada um de nós. Não é fácil, a coisa é
de gotinha em gotinha, porque ninguém muda de uma hora para outra. Mas se a gente fizer a escolha certa, de seguir o caminho certo, a gente conseguirá adentrar ao reino de Deus, como Jesus havia falado. Neste momento, nós só temos que agradecer a Deus o capítulo de hoje, que a gente possa compreender, seguir os teus ensinamentos. Pai amado, te agradecemos por tudo. Derrama sobre cada um de nós a tua sabedoria, a tua compaixão, e que a gente possa, Senhor, enxergar a luz que está aí nos guiando para o caminho certo. Tem misericórdia de cada um dos seus filhos, principalmente aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão doentes, aqueles, Senhor, que ainda não vos conhecem e que não têm interesse no momento de conhecê-lo, porque pensam que a vida é só aqui, no planeta Terra. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. A reflexão final de hoje, meus queridos, diz o seguinte: o que estamos a procurar? A verdade é como o sol. Pode se ocultar atrás das nuvens, mas aparece novamente e todos podem vê-lo. Mas assim como o sol pode ser evitado, entrando numa caverna escura ou se trancando num ambiente com janelas e portas fechadas, também a verdade pode ser sabotada pela sua mente, quando se busca interesses outros e que não conduzem com o bem e com o amor. Precisa-se ter muito cuidado com o que se quer obter, com as verdades que seguimos, porque a colheita futura virá de acordo com a verdade que espalhamos para nós. Quem muito procura é porque está perdido. Não tem ainda a paz, não sabe o caminho, porque ainda não se aceitou. Tem medo de si mesmo. Prefere olhar para o externo, fugindo de si. Só encontrará a verdade aquele que enfrenta a si mesmo, com coragem e determinação, de se conhecer, de ver o que carrega consigo, dentro de si, as suas mazelas, os seus medos, erros, acertos, sentimentos e desejos, e com coragem de administrar a si mesmo, pois assim começará a reforma do mundo, quando seu mundo individual for o exemplo perfeito de paz, de amor, verdade e luz. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa compreender tudo isso. Muita paz para todos nós. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.